Sabe aquela sensação de que o mundo tá mudando rápido demais e a gente fica meio perdido, sem saber qual é o próximo passo? Parece que não existe mais um roteiro claro para a vida, né? Pois é, e se existisse uma teoria que conecta tudo isso? A gente vai mergulhar na análise do antropólogo Michel Alcoforado para tentar entender as ansiedades do nosso tempo. E, para começar, o Alcoforado já chega com uma frase de impacto, daquelas para a gente parar e pensar: o sexo saiu de moda. Peraí, como assim? Pode parecer super estranho, né? Mas essa ideia é o nosso ponto de partida para entender uma mudança bem mais profunda no comportamento de todo mundo. E olha, não é só uma opinião, não. Os números mostram que isso está acontecendo no mundo todo. Aqui no Brasil, por exemplo, uma pesquisa do Datafolha revelou que 24%, quase um em cada 4 jovens, não teve relações sexuais em mais de um ano. Se a gente vai para a Austrália, o número salta para 40% dos jovens da mesma idade, ou seja, é um fenômeno global. E isso sugere uma coisa bem forte. Segundo Alcoforado, é a cultura que está mandando nos hormônios e não o contrário. Tá, então se não é a biologia, o que é que está acontecendo afinal? A grande tese do Alcoforado é que a gente passou a viver a vida como se fosse uma grande performance, como se todo mundo estivesse atuando num palco. E a queda na atividade sexual, bom, isso seria só um sintoma de um problema maior, um sintoma de um mundo onde cada interação, cada conversa, virou uma atuação de alto risco. Pensa bem, aquele roteiro antigo que todo mundo conhecia, sabe? Estuda, arruma um bom emprego, casa, tem filhos. Isso já não é mais uma garantia para ninguém. E nesse vácuo, nesse espaço sem um manual de instruções, a performance vira uma estratégia de sobrevivência. A lógica é, para conseguir alguma coisa, primeiro é preciso parecer que já se é alguma coisa. É quase como criar um personagem para conseguir navegar nesse mundo cheio de incerteza. E como será que isso aparece na geração que já nasceu no meio desse palco? Vamos falar da geração Z. Eles não conheceram um mundo diferente. E o jeito como eles atuam nessa vida, isso diz muito sobre a nossa realidade de hoje. A grande diferença aqui, segundo o Alcoforado, é a relação com a tecnologia. Os millennials, eles cresceram sendo atraídos pela promessa da internet, sabe? Aquele canto da sereia de um mundo novo, cheio de possibilidades. Já a geração Z, bom, eles nasceram quando a internet já era uma realidade, um fato consumado. E eles já pegaram o pacote completo, com todas as maravilhas, mas também com todas as ansiedades e complexidades. E o que isso gerou? Uma mentalidade completamente diferente. Eles são super pragmáticos. Por quê? Porque eles viram os millennials se frustrarem naquela busca infinita por propósito e, no fim, muitos ficaram sem uma carreira sólida. Eles também vivem com uma ansiedade de fundo constante, porque o mundo muda o tempo todo, né? E qual a resposta para tudo isso? Eles procuram atalhos. Mas, calma, esse atalho não é sobre preguiça, tá? É uma estratégia, é a performance máxima do sucesso. É como se a grande pergunta para essa geração fosse: ok, como eu chego no resultado final sem precisar passar por todo aquele processo que é longo, difícil e principalmente incerto? E isso vale para tudo, da carreira à vida pessoal. Mas olha, não vamos pensar que essa história de performance é coisa só de gente nova. Agora a gente vai para o outro extremo da sociedade para ver como a elite também vive num palco constante. E lá a atuação é ainda mais sofisticada. Para a gente entender esse jogo, a gente precisa pegar emprestado um conceito de um sociólogo muito importante, o Pierre Bourdieu. Ele fala em capital cultural. E o que é isso? Basicamente não é o dinheiro que a pessoa tem na conta. É um conjunto de outras coisas. Conhecimento, o jeito de se vestir, os gostos, tudo aquilo que sinaliza que a pessoa pertence àquele grupo, que ela tem status. E aqui a gente vê exemplos bem práticos de como essa performance funciona. Por exemplo, não é só sobre ter dinheiro para comprar uma obra de arte, é sobre saber qual é a obra do artista do momento. Não é só ir num restaurante chique, é chegar lá e pedir um prato que nem tá no cardápio, mostrando que se é da casa. Cada um desses gestos é uma demonstração de capital cultural, é uma forma de projetar uma imagem de poder e de sofisticação. E junto com esse capital cultural, vem o capital social, que é basicamente a rede de contatos. Quem se conhece, sabe? Quem pode abrir uma porta, quem apresenta para a pessoa certa. Esses dois capitais, o cultural e o social, são a base para toda essa performance da elite. E é aqui que a gente chega num paradoxo, numa coisa que parece que não faz sentido. Apesar de toda essa performance, o Alcoforado descobriu que os super ricos no Brasil raramente se veem como ricos. É como se fosse um jogo que não tem fim, porque a régua para medir o sucesso está sempre subindo.
Olha só que impressionante este gráfico. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que dentro do grupo dos 10% mais ricos do Brasil, 75% se consideram classe média ou até pobres. Como assim? É que nesse jogo de performance, a comparação é sempre com quem está acima, com aquele outro que sempre parece ter mais. É uma corrida que não acaba nunca, numa esteira de insatisfação constante. Ok, então vamos lá. Se a vida virou essa performance super cansativa, e se os roteiros antigos já não servem mais, para onde as pessoas correm em busca de um novo sentido? Onde elas vão achar uma nova direção? É aqui que o Alcoforado aponta para dois fenômenos que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver um com o outro, mas que na prática cumprem a mesma função: a astrologia e algumas igrejas neopentecostais. O que elas têm em comum? As duas oferecem uma coisa que o mundo moderno tirou da gente: uma grande narrativa. Ou seja, um roteiro completo que explica o que está acontecendo agora e promete um caminho para o futuro. Não importa se ele está escrito nas estrelas ou se é um plano divino. Pensa só, no mundo onde nada é garantido, essas narrativas dão uma sensação de controle, de que as coisas fazem sentido. Elas vêm para preencher aquele vazio que ficou depois que as instituições antigas, tipo a ideia de uma carreira para a vida toda ou um casamento que dura para sempre, deixaram de ser uma certeza. Bom, agora chegou a hora de amarrar todas essas pontas. A geração Z, a elite, essa busca desesperada por novos roteiros. Vamos juntar tudo isso num quadro final para entender nossa condição hoje em dia. O Alcoforado resume tudo isso no que ele chama de efeito DDD. São 3 Ds. O primeiro é desmaterialização. Tudo que pode virar digital vira. O segundo é descontextualização. Tempo e espaço se misturam. Trabalho e casa viram uma coisa só e os dias ficam todos meio parecidos. E o terceiro é desinfecção, que é essa vontade de ter interações mais seguras, mais limpas, geralmente através de uma tela. Essas 3 forças juntas, elas aceleram e intensificam essa pressão para a gente viver em constante performance. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que fica no ar. Se a geração Z está performando pragmatismo, se a elite performa status, e se no fundo estamos todos atuando nesse grande palco digital meio asséptico, o que é que sobra de autêntico? No mundo cheio de atores, como é que a gente faz para encontrar quem a gente é de verdade?